Buenas, mundo! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria, abrindo caminhos na alegria e na intensidade para esse oráculo da semana, 20 a 26 de novembro, ancorando aqui essa energia que abre com o Sol ingressando em Sagitário nessa semana. E aqui a gente vai contextualizar essa entrada do Sol em Sagitário através de uma palavra. E a gente vai tomar essa palavra aqui como uma direção para tudo que a gente vai falar, tanto do céu do momento, quanto do oráculo e do que as cartas vão desdobrar aqui para essa semana. Bom dia para quem está chegando, bom dia, Dani. E esse oráculo, como todos os outros, fica gravado, mas a energia que a gente ancora aqui é ao vivo e é por isso que é feito do jeito que é feito e por isso que as informações são captadas no momento em que as coisas estão acontecendo. Que bom, Dani, que você conseguiu chegar ao vivo hoje. Então é o seguinte, a palavra-chave aqui é experiência. Experiência e conhecimento parece a mesma coisa, mas vamos imaginar aqui a experiência como uma grande esfera que comporta vários níveis de conhecimento. Que bom que você chegou também, Fabi! Então, imagina e já vai trazendo essa visualização das experiências que você teve ao longo da vida e quais foram os conhecimentos que você adquiriu ou precisou adquirir ao longo da vida para te dar esse sentido de experiência, para você fazer o que você faz hoje, para você assumir papéis que você assume hoje. Isso, essa visão, essa percepção do que é experiência para você é muito importante para entender o que vai acontecer ao longo dessa semana. Porque a tua experiência de vida, ela é uma expressão natural, intrínseca, original, autêntica daquilo que você é. E ao mesmo tempo, o contrário também é verdadeiro, vice-versa. Então é muito importante que a gente entenda que cada experiência anterior, ela contém a informação para a experiência do agora, e a experiência do agora contém a informação da experiência do futuro. Isso parece muito simbólico, sutil, distante, mas na prática, quando a gente abre então uma linha do tempo para observar todas as coisas que aconteceram para que a gente esteja aqui hoje, a gente também observa que o futuro já está criado, ou seja, essa informação ela já existe. A gente vai fazendo escolhas e vai fazendo movimentos a fim de liberar ramificações temporais para que essa informação se manifeste numa qualidade específica, num contexto específico. Quem são as pessoas, quais são as variantes e variáveis possíveis desse futuro? Tem várias interdependências. Mas isso não impede que a experiência única que nós temos dos nossos aprendizados se manifeste. Ou seja, a experiência é algo que ninguém consegue tirar da gente. E essa experiência de realmente ter um sentido de passar pelo que a gente passa, ela só pode de fato ser possível de ser compreendida quando a gente está com essa partezinha aqui da nossa tecnologia aberta e receptiva, disponível, ou seja, coração e voz.
E nesse processo de sentir e comunicar, a gente consegue ir saboreando as experiências de vida no seu nível máximo e tirando o melhor do pior das experiências também. Parênteses, é isso que a gente chama de estado delicinha de ser. Conseguir tirar o melhor do pior. Trazer o máximo do sabor daquela experiência. Não importa qual seja ela. Então, quando a gente vai limpando e eliminando todas as nossas defensivas, todas as nossas defesas que nos impedem de sentir a experiência de vida, a gente consegue sair desse estado massificado de anestesia geral e dar sentido àquilo que realmente está acontecendo. Não aquilo que a gente compra, que a gente é, não aquilo que a gente ouve, que a gente deveria ser, não aquilo que a gente tenta se encaixar por uma busca de um pertencimento, não aquilo que a gente compra como dor para assumir um papel de vítima. Todas essas situações são camadas de experiência também, mas não são originais, não são internas. São impostas e recebidas como taxas dentro dessas informações. E quando a gente começa a se conhecer, independente de qual seja a via da experiência, a gente sabe por onde a informação entra e por onde a informação sai. E quanto mais a gente se conhece, a gente sabe onde a gente funciona e onde a gente não funciona. Aonde a gente quer ir e onde a gente não quer ir. Qual é o nosso sim, qual é o nosso não. E essa é a medida em que a gente foi mergulhado durante esse processo solar em Escorpião. Ou seja, Escorpião aprofunda tanto nas dores quanto nas delícias para que a gente consiga ter a experiência de uma forma profunda também, mas nesse estado mais bruto, para que a gente consiga então entrar agora no Sol em Sagitário. Isso acontece anualmente como uma espiral. Toda vez que o Sol entra em Escorpião, lembre-se, são estágios de consciência, não é a mesma coisa do ano passado, mas num diferente estágio de consciência, numa mesma experiência, os temas escorpianos voltaram para que a gente aprofunde aquelas situações e agora emerja desse Sol em Escorpião para adentrar na frequência de Sagitário. E essa frequência de Sagitário, ela leva essa experiência para um outro nível. Ou seja, tudo que a gente vivenciou até aqui, a partir dessa semana que Sol entra em Sagitário, a gente consegue começar a dar sentido, porque vem o conhecimento pela experiência. Quando a gente aprofunda com essa energia de Escorpião, dando um sentido, entendendo que tiveram situações ali muito profundas e que precisaram ser vistas, a gente consegue abrir caminhos de uma forma muito mais consciente. E aí, quais são as qualidades, então, de Sagitário? Todos nós temos Sagitário no nosso mapa. Quais são as qualidades? Expandir, qualidades expansivas. Então, esse símbolo do arco e flecha é exatamente esse movimento que a gente faz durante esse período do Sol em Sagitário. A gente vai fazer uma contração de situações, puxar muita força, trazer uma disciplina, uma atenção à respiração, entender o seu eixo, assumir uma postura diante dessas futuras experiências, brevemente experiências, que se tornarão brevemente experiências, e a gente vai fazer o quê? Depois dessa intenção, dessa contração, dessa atenção aqui no próprio eixo, soltar. Lançar. Se vai atingir o objetivo, o resultado almejado, aí são outros tantos no caminho. Agora, a intenção e a soltura
é um ponto de encontro para que a gente consiga lidar com as próximas experiências. Você vai precisar levar isso para algum lugar, vai precisar levar essas experiências para algum lugar. E esse é o lugar da experiência, expandir também. A casa e o planeta aonde a gente tem Sagitário no nosso mapa, se é que temos algum planeta presente na qualidade de Sagitário, mas sempre temos uma casa que recebe e acolhe aquela frequência de Sagitário, ela é uma programação dentro do nosso mapa astrológico que mobiliza as nossas ideias que estão conectadas a filosofias, a grandes causas, a processos que se destacam, que vem dessa antena maior, dessa antena coletiva, que quando a gente vai afunilando, vai conectando e levando a gente para o nosso eu superior, porque a gente consegue trazer dimensões de conhecimento e transformando em experiência, a gente transforma em sabedoria. Então, quando esse símbolo, esse arquétipo do arqueiro de Sagitário está munido dos seus ideais, ou seja, das suas ideias mais elevadas, não é ideal aqui, ó, na horizontal, que é onde todo mundo se perde, enquanto tá aqui na briga e na falha da Matrix. Não é o ideal horizontal, não é o superficial, não é a opinião política, não são os conceitos distorcidos criados para dividir e conquistar. Esse ideal, ele tá centrado no teu objetivo. O teu ideal está centrado no teu objetivo porque ele te dá um senso de direção rumo a isso que a gente entende aqui no sentir como um despertar espiritual. Então, é através dessa frequência de Sagitário no nosso mapa astrológico, puxando e catalisando enquanto essa frequência está em Sagitário durante o seu período solar, coletivamente disponível e irradiado para todos nós humanos, é que a gente tem essa abertura para acessar essa mente superior, que é esse renascer da imaginação, esse renascer das ideias, é você sair desse barulho mental, sair dessas repetições e dessas situações que ficam distraindo com um amontoado de informações, que aí entram esses ideais horizontais que só roubam a sua energia, para entrar realmente num direcionamento de uma concepção de futuro, que é essa ideia. Se a gente já tem essa semente aqui do que vai ser os próximos capítulos da nossa vida, a gente está concebendo esse futuro no momento em que a gente está, de fato, conectada com essa alquimia da experiência. E essa alquimia da experiência, ao longo dessa semana, com essa entrada de Sol em Sagitário, ela não acontece de qualquer jeito. Saio e experiencio e depois eu vejo. Porque tem uma dança, uma organização muito específica aqui para essa semana que vai contar aí com outros personagens, com outras interações. E aqui a gente tem a dança de Marte, de Plutão, de Saturno e de Mercúrio. Especialmente dois aspectos que fazem. O que são os aspectos? Eu imagino aqui que a gente tem esse Sol entrando em Sagitário, todo trabalhado na sua essência, na sua força, na sua luz, no seu calor, Rei. E a gente tem outros planetas tão fortes em suas essências quanto o próprio Sol, em cena, conversando, proseando com essa energia solar. Marte é tão quente na sua força e determinado quanto. Em Escorpião, ele já fez essa conexão aqui no último sábado. Lembra que eu falei no oráculo anterior? Antes de sábado e depois de sábado, por conta dessa conjunção exata do Sol com Marte. Então, presta atenção aqui. Se a gente teve uma
como se fosse realmente uma conexão na tomada. Deu um plug ali. Porque aquela combustão, aquela força, ela deu mais força para ambos. Então, passa uma corrente energética, uma corrente elétrica. Aonde passa essa corrente elétrica? Dentro da gente mesmo. Passa essa corrente não só no sábado, não só um dia depois do sábado, até 2026, que é quando tem outra conjunção exata nesse ponto aqui. Então, agora a gente olha para esse carrear da semente, pelo menos até 2026. E a gente não vai poder se distrair com tantas situações do que dá e não dá para fazer do externo, porque o sistema vai colocar cada vez mais limitações para que você não use de fato essa autonomia e esse poder. E aí entra esse conflito também. Quando a gente falou sobre essa energia desse Marte Casime de sábado, eu vou até reler aqui isso para trazer essa energia e dar sustentação de novo. Foi o post que eu escrevi no dia 18. Marte Casime é a coragem e iniciativa do coração. Ou seja, a coragem é a iniciativa do coração. Quando o Sol e Marte ficaram conjuntos em Escorpião, isso vai abrindo caminhos, abre uma linha temporal para revelações, para compreensões, para inspirações. O que acontece quando a gente começa a ter conteúdo novo dentro da nossa via temporal? Começa a transformar. Aquilo que você vê já não é a mesma coisa, aquilo que você estava sabendo já não é a mesma coisa. Então, a transformação é um processo que só acontece quando a gente entra em contato com esses conteúdos profundos, que nos permitem liberar essa dominância, que é muito mental, das distorções negativas internas que a gente tem para materializar os nossos caminhos de vida. Porque transformar, e esse é o processo que foi tocado assim como um plug, esse processo de transformação é essa arte alquímica da integração, que aliás é a carta do oráculo dessa semana. E internamente, quando a gente transforma algo e a gente integra, muda o sentido de tudo, muda o nosso sentir. Olha isso para os seus relacionamentos, olha isso para o seu profissional, olha isso para você com você mesmo. Quando a gente renova esses sentidos, a gente estabelece uma conexão de confiança com a vida. Esse círculo da vida ele vai se abrindo com renovação e reverbera das dimensões mais sutis até a densificação, a materialização, a criação nessa dimensão. E aí vem uma frase que está ali presente no nosso trabalho em grupo do Laboratório Curadoria Marcura, que durante esse último portal veio muito a presença dessa frase e foi citado também no nosso encontro, que é a seguinte, foi dito a Maria Madalena: uma só coisa é necessária, a única coisa necessária é que tu faças o que tem de fazer com amor, com um olhar simples, não dual nem dividido, porque então terás escolhido a melhor parte. Terás escolhido permanecer no melhor de ti mesma. Tu amas. Isso é suficiente e não te será tirado. Tu amas. Isso é suficiente e não te será tirado. Então, essa frequência, porque é muito mais do que palavras, isso é uma frequência, é uma comunicação viva, é para que a gente entenda que a partir desse processo de experiências, a gente não pode simplesmente achar que esse lugar de amor e de delicinha e de entrega e de estar a serviço à vida é um lugar que nos impede de lidar e estar em contato e agir também através das nossas sombras. Porque quando a gente tenta estar numa experiência
sem enxergar esse suficiente que não será tirado, a gente age através de um modo inseguro. E tudo o que a gente faz é para gerar reconhecimento, para gerar valor através do outro. É uma expectativa de que o outro veja aquilo que você não vê e não reconhece em você mesmo. Então, quando a gente entra numa experiência achando que sabe tudo e entra numa experiência onde os outros aparentemente precisam de ajuda e você sempre tem uma frase pronta, você sempre tem um direcionamento, um acolhimento para trazer, você sempre tem o que dizer, você sempre vai colocar os outros num lugar melhor, porque você detém toda a experiência, a informação, porque você está a serviço. Isso não tem nada a ver com este amor suficiente que não será tirado. Isso nos tira o direito de estarmos aqui como aprendizes. Quando a gente se coloca como aprendiz dentro de uma situação, a gente experimenta a merda e a maravilhosidade. Quando a gente se coloca como aprendiz, a gente não se coloca como alguém menor do que a gente é. A gente se coloca do nosso tamanho. E o nosso tamanho é suficiente. E o nosso tamanho ninguém tira. Então, experimentar, buscar quem e o que tem mais conhecimento que você nesse momento é extremamente grandioso. Para parar de se meter nas situações como se soubesse de tudo. Para parar de se meter nas situações como se fosse mãezinha de todo mundo. Para parar de se meter nas situações achando que não tem tempo, que precisa ser para ontem, que tá com pressa, que sabe tanto. Então, se você precisa buscar quem e o que tem mais conhecimento que você nesse momento para continuar na sua grandiosidade, entenda que esse amor que é suficiente e não te será tirado é o que vai te entregar mais conhecimento, mais experiência, porque aí consegue segurar a onda, ter paciência para ver as situações se desenhando. E esse é o ponto da gente entender essa integração. Esse é o ponto da gente começar uma jornada entendendo também que esses aspectos que fazem ao longo da semana no céu do momento é simplesmente uma energia que vai ativar esses programas inconscientes, vai ativar esses entrelaçamentos quânticos também. E tomar consciência é se autorizar a ir além e integrar essas forças. Identificar onde é que está agindo, querendo ajudar, querendo fazer, porque não acredita que é suficiente. Nesse ponto entra Marte, que já fez essa conjunção exata no sábado e continua em conjunção em graus diferentes com o Sol entrando em Sagitário. Entra a conversa com Plutão, que traz uma sensibilidade interna, opa, peraí, tô indo bem, mas preciso verificar uns negocinhos aqui dentro ainda. Saturno em Peixes vai voltar com mais intensidade esse chamado para responsabilidade. E aí entra toda essa ideia da comunicação. Por quê? Quais são os principais aspectos que a gente tem aqui? Sextis no céu e quadraturas. Então, eu vou explicar aqui rapidamente o que é um sextil. Quando é que um planeta entra em sextil com outro? Quando ele está numa distância de 60 graus. O que um sextil faz? Ele abre o processo de cura. Então, se a gente tem esse processo acontecendo aqui com tanta sensibilidade, a gente tem cooperação. Vamos dizer que, a grosso e superficial modo, nós temos aí uma
ajudinha extra para a gente começar a falar melhor, se expressar melhor, comunicar melhor, mas ao mesmo tempo, apesar dessa oportunidade, precisa de impulso, precisa de coragem, precisa de lugares individuais que vão fazer esse movimento. Porque para você conseguir uma ajudinha do céu, você precisa romper com o script. Você precisa complementar, você precisa dar a sua contraparte. A ajudinha do céu é entrar na mesma frequência que. E aí, a gente tem quadraturas, principalmente quadratura de Mercúrio com Netuno, para falar dessa questão da comunicação. Apesar da gente entrar nessa energia solar e nessa energia de Sagitário, a gente tem um choque de paradigmas, que é essa quadratura. E a quadratura, ela vai trazer para o programa coletivo inconscientemente muito mais tensão, muito mais conflito, a coisa toda, últimos dias de novembro, aquele caos. Externamente, a gente já está lidando e olhando para isso. Agora, internamente, se eu estou lidando com um choque de paradigmas, eu estou ali numa distância, esses planetas estão numa distância de 90 graus um do outro, eu vou ter que olhar para esse lugar. O que eu busco e o que o sistema me oferece. O sistema vai te oferecer a mesma coisa e cada vez mais goela abaixo. Agora, o que você está buscando? Tá abrindo a boca para receber o quê? Tá abrindo os ouvidos para receber o quê? Tá abrindo a sua casa, a sua vida, os seus braços para receber o quê? Então é muito desgastante passar por esses processos quando a gente tenta lutar contra esse fluxo. E aí vem de novo a palavra. Como é que a gente lida com uma tensão, com uma quadratura no mapa? Isso serve como dica, direcionamento para a gente entender as quadraturas do nosso mapa astrológico, mas também vivemos sempre quadraturas durante o céu do momento. Nesse céu dessa semana, a gente vai olhar para integrar, para aceitar, para unir os personagens para um objetivo em comum. Eu não quero que Mercúrio deixe de ser Mercúrio e Netuno deixe de ser Netuno só porque eles estão em conflito. Eu quero que eles se unam para um objetivo em comum. E isso, nessa esfera, nessa simplicidade, a gente mal consegue fazer isso com toda a arte da civilização que a gente tem. A gente mal consegue fazer isso com o Tico e o Teco. Então, tá aí o desafio. Não é fazer com que o outro deixe de ser o outro e você deixe de ser você. É olhar, tem um objetivo em comum? Pois bem, vamos trabalhar para isso, porque é isso que importa. Se não tem, vai olhar para a arte da comunicação. Vamos cooperar para que você chegue lá e eu chegue lá também, mesmo que não seja junto? Simplificar, porque a repetição tem muito poder. Se a repetição tem muito poder, tudo aquilo que se repete na nossa vida fica mais poderoso. Isso serve para, de novo, as merdas e maravilhosidades. Repetição tem poder. Sabendo disso, antecipando isso, o que eu faço, então, eu começo a integrar. E nessa semana a gente tem a Lua crescendo, então a gente não vai excluir a frequência da Lua porque sabe que ela interfere. A gente vai integrar, a gente vai aceitar essa interferência e entender que dentro dessa lunação escorpiana, ou seja, a gente tem 30 dias de uma camada frequencial de escorpião ativando. Isso é uma lua nova até a outra. Então, durante essa lunação escorpiana, nós temos aqui esse ciclo acontecendo. E aí, essa semana a gente está com a lua crescente em Aquário. Então, agora é o momento de antecipar a visão, de criar todo dia os seus 5 minutinhos, fazendo seja lá o que for, para criar a tua visão de futuro, o teu futuro, não o futuro que estão colocando para você, onde você vai ser apenas marionete e personagem do script alheio. E isso vai fazer toda a diferença, porque o que a experiência de fato tem a nos oferecer aqui em vida? Surpresas. Fatores que nos alteram alquimicamente, biologicamente, mentalmente, emocionalmente. Então isso é muito incrível, porque a gente cria visões de futuro para se surpreender, não é para estar no controle.
E aí a gente leva esse conhecimento, essa sabedoria para o coletivo. Porque quando a gente cria nossos objetivos, nossas visões de futuro a curto, médio, longo prazo, o que a gente precisa ter em mente com detalhes é como é que a gente vai estar se sentindo diante daquele cenário para que a semente seja lançada para o coletivo. Esse coletivo pode ser a sua família, pode ser a sua relação, pode ser o seu trabalho, pode ser o mundo. Mas começa do pequenininho, porque agora dá para usar essa semana com os acontecimentos que vêm até o seu encontro para investigar. Ainda tem essa remanescência da energia de Escorpião. Então aproveita para investigar, para daí então criar estratégia. Lunação de Escorpião, investigação, para criar estratégia com a semente de Aquário. Então, nesse processo, é muito interessante que a gente avalie todas essas dinâmicas. Foram muitas informações aqui para que a gente consiga ir tomando consciência e agora, harmonicamente, vamos integrá-las com a carta da integração. Integração parece uma caixinha, mas veja que essa organização aqui, ela é só uma dimensão. A grande dimensão da integração, ela está internamente. Vamos ler essa carta da integração aqui. E ela diz o seguinte: a sua alma, o seu corpo e a sua mente estão prestes a se integrar com o seu espírito. Os vários níveis do seu ser estão sendo purificados e reunidos para desvendar o seu ser eterno e diamantino. Se você sente que está sendo puxado em várias direções, isso é sinal de que existe uma resistência a essa integração. Pensamento e sentimento estão profundamente conectados na sua memória celular. Se existe um trauma, uma mágoa antiga, consciente ou inconscientemente, que ainda retenha essas formas pensamento negativas, é essencial que você preste atenção em sensações de dor que possa sentir no corpo. Mergulhe nessa dor e deixe que as imagens aflorem. Continue consciente e procure não reagir a esse sentimento intenso. Faça isso pelo tempo que for necessário e você logo chegará naturalmente à integração. Centre toda mudança. Visualize e sinta a integração como uma plenitude dos vários aspectos do seu ser. A integração diz: veja a unidade na diversidade. Transforme a separação, a fragmentação e a autoalienação em inclusão e holismo. Sinta todos os aspectos de si mesmo como um todo. E a afirmação que a carta traz ao final é: mantendo-me centrada e consciente, eu permito que todos os aspectos do meu ser se tornem integrados. E aí, para a gente entender que mesmo diante de situações externas, aonde esse sistema, então, vai nos embrutecendo e nos dividindo, a gente tem essa possibilidade de integração interna e esse é o ponto da frase inicial lá. Isso é movido apenas pela frequência do amor. E não é esse amorzinho que faz todo mundo ficar falando igual criancinha, esse amorzinho que faz todo mundo ficar num estado de passividade total, esse amorzinho que faz a gente ficar criando milhares de outros conceitos para se relacionar e na verdade ser a mesma merda. É o amor que faz com que a gente entre na frequência do nosso estado original e autêntico. Isso é suficiente e isso ninguém tira. Esse é o ponto de integração. Você vai olhar para aquilo que não tá legal. Você vai olhar para situações que precisa melhorar, mas você vai olhar como? Ai, se vitimizando, aumentando ainda mais. Ai, se enlouquecendo de raiva, aumentando ainda mais esse lugar dentro do externo, alimentando ainda mais o sistema, se enfraquecendo ainda mais, porque eu não me suporto. Então, esse lugar de integração, ele vai saber tirar o melhor do pior. Sim,
para então a gente pegar os nossos velhos lírios da mochilinha. Esses lírios aqui, eles vão entrar como o quê? Eles já vieram aqui outras vezes. A volta e meia a nossa mochila tem uns lírios velho. Aí a gente pega essas flores que já não tem mais caule, já não tem mais pétala, já tá estragada. Um dia foi bonito, um dia foi perfumado, um dia foi cheiroso. Semana passada tava funcionando. Talvez seja esse amorzinho, esse negocinho gostosinho, que tava funcionando bem. Mas agora tá distraindo. Agora não dá mais para ficar tendo preguicinha de mexer em algumas coisas, de falar de algumas situações, de resolver algumas coisas, até porque tem um Saturnão em Peixes aí na cola falando, e aí, bora trabalhar, bora se responsabilizar, bora fazer o que você falou que ia fazer, chamada de responsa. Então esses lírios na nossa mochila, no que a gente deixa para trás agora, é deixar de ficar se emocionando para vir para o discernimento. Não é deixar de sentir, não é deixar de perceber, não é deixar de desfrutar, não é deixar o estado delicinha. É entender que quanto mais lógica é a situação, mais verdadeira é. E não é lógica aqui, né? Não é a lógica linear que cega, não é paradigma científico do momento, não é o paradigma de relacionamento dos milhares de conceitos que se tem para se distrair por isso. Lógica, ela é vertical, ela acende a nossa verdade, é o que liga lá na chavinha lá em cima. Lógica, verdade. E uma lógica e uma verdade, ela não tem moralismo, não fica de ai, mas isso aqui é o que os outros vão pensar, mas isso aqui é muito, não pode, isso aqui não vai funcionar porque dentro de um contexto, moralismo, o que não dá é moralismo. E muitas vezes quando a gente tem essa energia das flores, do passivo, do belo, do bonito, do receptivo, a gente cai muito fácil no moralismo, na hipocrisia, que é o que eu falei ali anteriormente com essa energia da carta da integração e do céu do momento. O amor, ele não dá espaço para esse tipo de preguiça de ser o que é. E aí é a diferença do emocional. Você vai ter que lidar com todo o conteúdo emocional, mas você não vai deixar o teu discernimento para lidar com o emocional. Para ficar de mentirinha consigo mesmo, como diz a Ali, as nossas mentirinhas queridas. Então, muitas vezes, para falar daquilo que fica podrinho, a gente vai precisar usar deste deboche, a gente vai precisar fazer uma cena para a informação chegar de uma forma mais, ei, opa, entendi, tá por aqui. Para daí a gente abrir caminhos. Nessa semana a gente abre caminhos com peixes. E peixes tem uma energia que eu amo, não só por ser pisciana, mas dentro do baralho cigano, além de trazer essa fertilidade, ele vai falar, só existe prosperidade na contradição, que também é essa integração, uma coisa vai para lá, outra vai para cá. E peixes continua movimentando essa intensidade de água, a gente está vendo aí o simbólico se tornar matéria, mas a gente também está vendo aqui que se não cuida então desse corpo emocional, desse fluxo das nossas águas internas, se não se hidrata, não somente desta água maravilhosa, mas daquilo que nos fertiliza, daquilo que nos ajuda a reproduzir a nossa energia e ampliar o nosso campo, as coisas se perdem. Então, qual é o grande direcionamento que abre caminhos para essa semana? Paciência, porque quando a gente tem paciência, a gente reproduz as situações através da paciência. Não quer dizer que eu não estou com a minha antena ligada e não direcione falando, não, isso aqui não entra aqui não. Não, isso aqui eu não vou lidar, ou isso aqui eu vou lidar agora. É diferente da assertividade. Você não deixa de ser assertivo quando você tem paciência.
Você não deixa de colocar a tua coragem a serviço dos movimentos quando você tem paciência. Essa paciência é a chave para a prosperidade, é a chave para a autoconfiança, porque ela reproduz mais e mais e mais da energia num movimento onde aquilo consegue se solidificar. Quando a gente faz as coisas atravessados com pressa ou mesmo impacientes com a gente mesmo, internamente, com aquela ansiedade, com aquele incômodo, porque você acha que você vai reproduzir no futuro mais das mesmas merdas e erros, sem incluir a maravilhosidade e o estado delicinha da coisa, esses peixes, eles fertilizam exatamente essas águas sujas, essas águas densas e turvas. Então, faz essa visualização, como é que tá essa água interna, como é que tá esse mergulho. Faz e deixa essa imagem vir e veja o que precisa para passar essa filtragem, porque a água por si, ela sempre é fértil, ela sempre é próspera, ela sempre tem a sua força e consegue lidar com as circunstâncias e os elementos da natureza sem perder a sua força e a sua magnitude. Mas agora, na prática, para a gente lidar com isso, a gente precisa saber exatamente que tipo de energia a gente está reproduzindo com a gente mesmo e com os outros. Porque daí a gente vai para o nosso fechamento com o nosso conselho. O nosso conselho hoje veio a carta do Tranca-Ruas das Almas, Laroie, com alianças e correntes. E de duplinha, carta do baralho de Maria Padilha. Como sempre, estão aqui as donas moças com surpresas em casa. Basicamente, que for para acontecer, pode esperar em casa que chega lá. Mas agora aqui, conselho dessa tríade, que na verdade é uma dupla dinâmica, a gente entendeu o seguinte: o que tem de mais positivo para a semana a gente não tá lá na conta, não. De fato, chega até a gente. O que tem de mais inesperado reverberando nessa linha do tempo do oráculo semanal não tá no script, não tá no nosso protocolo, não tá na nossa agenda, não está naquilo que a gente acha que precisa fazer. Tá vendo a importância de estar aqui, ó? Então, estar em casa e se permitir se surpreender em casa, no meu caso, que trabalho em casa, é muito assim mesmo. Esse inesperado, esse positivo, ele chega, ele adentra, ele cria formas de chegar sem precisar se movimentar. Mas aqui a gente está falando de uma casa também simbólica. E onde é que está a nossa casa simbólica? Na nossa intimidade. Então, traz aí na tua mente, na tua tela mental, no teu campo, quem são as pessoas com quem você tem intimidade hoje? Porque dali vem o inesperado. Pode ser da família, pode ser amigos, podem ser fatos que envolvem uma pessoa dali, outra aqui. Mas esse inesperado, ele já pode ser sentido como algo positivo, mesmo que chegue, de fato, como inesperado. Ele é positivo porque ele vai integrar, ele é positivo porque ele vai abrir a cura, ele é positivo porque ele dá esse choque de paradigmas no início, mas ele faz o quê? Reproduz a energia do momento e cria essas alianças e correntes para aquilo que precisa ser. E isso é muito importante, porque naquele futuro que a gente está desenhando agora, e fazendo todo esse trabalho interno e puxando essa responsa mesmo para assumir, é isso que vai desenhar por frequência quem são as pessoas que também vão se autorizar a ir além das próprias forças para permanecer ou chegar ao nosso lado. E criar esse elo de intimidade com consciência também dos emaranhados que precisam ser dissolvidos para que se esteja todo se sentindo em casa. Então, bueno, muito que bem, falamos do céu, trouxemos aí dicas quentíssimas, orientações profundas, e agora basta que essas informações sejam
integradas e a experiência venha. Depois vocês me contam como é que chega essas informações aí e vai ficar gravado no YouTube. Agora eu tenho uma última coisa para falar, muito importante. Vocês lembram que no início do ano eu falei sobre o oráculo da assinatura energética, que é um serviço que veio no início de março, quando entrou o ano astrológico, e eu falei para vocês que eu ia lançar algumas vagas, e durante o ano astrológico eu fiz isso. E é uma leitura de tarô baseada na data de nascimento, aonde vem um acoplamento de informações ali junto de 3 cartas do tarô, e depois eu desenho graficamente no meu design um símbolo para acompanhar ao longo do ano. Então, a última coisa que eu quero trazer é isso. Vou compartilhar ali no meu feed, que eu vou abrir 8 vagas por mês até março do ano que vem. 8 vagas por mês para fazer esse oráculo da assinatura energética. É um trabalho muito bem ancorado, por isso eu só posso abrir 8 vagas por mês. Vou abrir agora, então, as 8 vagas para janeiro. Depois, em janeiro, eu abro 8 vagas para fevereiro. E depois, em fevereiro, eu abro 8 vagas para março. E aí, fecho esse trabalho. Então, esse oráculo da assinatura energética é só entrar em contato para saber mais. Vou abrir mais informações ali. E tá dado o recado, então. Tem esse trabalho quentura, baseado na minha equipe aqui do Amarcura, que faz esse oráculo chegar com todo esse brilho e esse calorzinho. Agora, direcionando com mais profundidade também esse serviço especial da Amarcura. Dados os recados, agradeço a presença de quem sempre está aqui, de quem chega de vez em quando, de quem assiste depois. É muito bom estar junto. Besitos e até a próxima. Boa semana para vocês.